Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam, belezinha. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? Meus queridos, gostaria de saber, perguntar para vocês, se vocês puderem também colocar uma resposta aí nos comentários, pode colocar. O que vocês fariam, como vocês agiriam, né? Se vocês tivessem a plena convicção que vocês teriam que ser sacrificados, que vocês iriam sofrer, ser chicoteados, ser maltratados, serem humilhados, cuspidos, crucificados e mortos. E que isso deveria acontecer para um bem maior, para um bem coletivo ou para salvar alguém da tua família. Já pensou? Para salvar a tua mãe, para salvar o teu filho, para salvar alguém que você amasse de todo o coração. Agora, imagina só como foi o sofrimento do Senhor Jesus momentos antes de passar por isso. Hoje eu separei um estudo para nós a respeito do que aconteceu com o Senhor Jesus no Getsemane. Mas eu peço para os senhores, se possível, para ajudar, para divulgar, para espalhar a palavra, se inscrevam no canal, dê o seu likezinho se você gostou e compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem. Custa nada para vocês, vocês vão ajudar muito a mim e ao reino de Deus. Amém? Vamos lá. O que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo no Getsemane? A Bíblia registra em detalhes tudo o que aconteceu com o Senhor Jesus no Getsemane. Aquele jardim foi o local onde ocorreram os últimos eventos que precederam a prisão do Senhor Jesus Cristo. No Getsemane, Jesus orou ao Pai e exortou seus discípulos e teve sua traição consumada por Judas. Curou Malco, declarou a sua divindade e se entregou aos soldados que ali foram prendê-lo. E se entregou por livre e espontânea vontade, viu, irmãos? Porque Jesus era poderoso. É poderoso. De fato, há muito que podemos aprender com Jesus no Getsemane. Nesse estudo bíblico, iremos pontuar os eventos que ocorreram naquele jardim com o nosso Senhor. A chegada do Senhor Jesus no Getsemane. Vamos lá? Após ter celebrado a última Páscoa e instituído a ceia do Senhor, o pão e o vinho, a carne e o sangue, para terem parte com o Senhor Jesus Cristo. Amém? A Bíblia diz que Jesus foi para o Monte das Oliveiras, acompanhado dos seus discípulos. O texto bíblico indica que no Getsemane era um jardim que ficava em algum lugar relacionado ao Monte das Oliveiras, do outro lado do ribeiro de Cedron. Está escrito em Lucas, capítulo 22, versículo 40, e em João, capítulo 18, versículo 1. Muito provavelmente tratava-se de um bosque de oliveiras. Chegando ao Getsemane, Jesus deu ordem aos seus discípulos que esperasse num determinado lugar enquanto ele fosse um pouco mais adiante orar. E Jesus levou consigo somente Pedro, Tiago e João. Está escrito em está escrito em Mateus, capítulo 26, versículo 37. A oração do Senhor Jesus no Getsemane. Vamos lá? O tempo que Jesus esteve no Getsemane não foi fácil para ele. A Bíblia diz que Jesus estava muito angustiado. Inclusive, ele disse aos seus discípulos mais próximos que a sua alma estava profundamente triste até a morte. Está escrito em Mateus capítulo 26, versículo 38. Então ele pediu aos 3 discípulos que vigiassem juntamente com ele ali. Em seguida, Jesus foi para um lugar um pouco mais reservado e, prostrado sobre o seu rosto, orou ao Pai. E foi naquela ocasião que Jesus fez a conhecida oração: Meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Está escrito em Mateus, capítulo 26, versículo 39. A oração do Senhor Jesus no Getsemane foi tão intensa que o escritor de Hebreus diz que ali Jesus clamou ao Pai com lágrimas. Está escrito em Hebreus, capítulo 5, versículo 7.
Alguns comentaristas dizem que talvez a oração de Jesus no Getsemane tenha dado origem ao costume cristão de orar ajoelhado, lembrando que os judeus geralmente oravam em pé, a pé, sabe, em pé, né? O evangelista Lucas também traz duas informações importantes sobre o que aconteceu com Jesus no Getsemane enquanto ele orava. O escritor bíblico diz que tamanha foi a angústia de Cristo que seu suor tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. E ele também informa que um anjo do céu apareceu para confortar Jesus. Está escrito em Lucas, capítulo 22, versículo 43 e 44. Mateus ainda esclarece que naquela noite Jesus orou 3 vezes no jardim do Getsemane. No intervalo entre uma oração e outra, Jesus sempre encontrou os seus discípulos dormindo. E foi nesse contexto que Jesus fez a seguinte exortação: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Está escrito em Mateus, capítulo 26, versículo 41. De fato, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós estamos presos no corpo de pecado. Então devemos vigiar e orar sempre. Ter as leis do Senhor gravadas nas mãos e na testa, né? Para que nós possamos estar sempre atentos para não cair no pecado. Amém? Irmãos, não é fácil não. Mas, quem sabe um dia nós aprendemos. A prisão de Jesus no Getsemane. A Bíblia diz que em certo momento da noite, Judas Iscariote chegou ao Getsemane acompanhado dos guardas do templo e de soldados romanos. Judas identificou no Getsemane Jesus, o Senhor Jesus, com um beijo no rosto. Estudiosos dizem que não era incomum que os guardas do templo demonstrassem um comportamento violento e agressivo. Além disso, o guarda do templo e os legionários romanos carregavam armas. O apóstolo João e o evangelista Marcos indicam que havia entre eles quem estivesse armados com porretes, espadas e tochas. Está escrito em Marcos, capítulo 14, versículo 43, e em João, capítulo 18, versículo 3. Nas palavras do próprio Jesus, aquelas pessoas tinham ido prendê-lo como se ele fosse um verdadeiro criminoso. Está escrito em Marcos, capítulo 18, capítulo 14, versículo 48. Mas a verdadeira identidade de Jesus estava prestes a ser revelada mais uma vez, bem ali diante dos olhos daqueles que foram ao Getsemane prendê-lo. O texto bíblico sobre Jesus no Getsemane revela tanto a sua humanidade quanto a sua divindade. Se por um lado podemos ver Jesus clamando ao Pai num estado de angústia tão grande a ponto de seu suor se tornar como sangue, por outro lado podemos vê-lo como um verdadeiro Filho de Deus capaz de realizar milagres e com autoridade tal para reivindicar a presença de mais de 12 legiões de anjos, se fosse preciso. Está escrito em Mateus, capítulo 26, versículo 53 e capítulo 22, versículo 51. Todos nós sabemos que Jesus diz que esse reino não é daqui, porque quando ele foi preso, o rei Herodes, foi na verdade o romano Pilatos, perguntou: tu és rei? Ele disse: para isso eu nasci, para isso vim ao mundo, né? E ele diz que o reino dele não é nesse mundo. Se o reino dele fosse desse mundo, ele pediria ao Pai e o Pai mandaria 12 legiões de anjos para salvá-lo. Mas Jesus, ele se deu um sacrifício por nós. Amém? A Bíblia diz que o próprio Jesus perguntou ao grupo de soldados sobre quem ele estava procurando. E os guardas e os oficiais responderam que eles procuravam Jesus de Nazaré. Então, prontamente, Jesus lhe respondeu: sou eu. Quando Jesus se identificou dessa forma, o texto bíblico diz que todos caíram por terra. Está escrito em João, capítulo 18, versículo 6. Sim, aquele que pouco antes estava clamando ao Pai com suor de lágrimas, era também um rei do universo, cuja presença homem algum
poderia resistir. Incrível, né? Aqueles homens tinham ido muito bem equipados para prender Jesus, mas não puderam resistir ao peso da majestade do Filho de Deus. Quem sabe aqueles homens tenham percebido que, apesar das suas armas e de sua vantagem numérica, na verdade era Cristo quem tinha o controle da situação em suas mãos. Aquela não foi uma prisão forçada, mas voluntária. Além disso, é significativa a conexão entre a resposta de Jesus, sou eu, e o nome pessoal do Senhor Deus, revelado em todo o Antigo Testamento. Eu sou. Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Mas o apóstolo Pedro foi alguém que parece não ter entendido a situação. Na tensão do momento em que Jesus estava sendo preso no Getsemane, a Bíblia diz que o afoito discípulo desembanhou a sua espada e cortou a orelha direita de Malco, o servo do sumo sacerdote. Mas a Bíblia diz que imediatamente Jesus tocou na orelha de Malco e o curou. Está escrito em Lucas capítulo 22, versículos 50 e 51. Versículos 50 e 51. E depois Jesus diz que, se ele quisesse, o exército celestial estava a seu dispor. Contudo, os textos bíblicos revelam que Jesus no Getsemane estava também cumprindo as Escrituras. Nada abalaria sua fidelidade à palavra e ao plano de salvação concebido antes da fundação do mundo, e não fracassaria. As promessas anunciadas desde o princípio não seriam frustradas. Nada o faria se desviar do caminho da cruz. Está escrito em Mateus capítulo 26, versículo 54. Então o Senhor Jesus foi detido pelos guardas e conduzido à sequência de interrogatórios. Está escrito em João, do capítulo 18, versículo 12 ao 40, e depois no Getsemane, tão logo haveria de acontecer a crucificação do Senhor Jesus Cristo, que estudaremos em um outro vídeo. Portanto, o Senhor Jesus não fugiu do seu propósito, da salvação, de salvar a humanidade. O Cordeiro de Deus, aquele que veio tirar o pecado do mundo. E eu espero que vocês tenham gostado do estudo. Espero que esse estudo possa fazer nós refletirmos a respeito do sacrifício do nosso Senhor e do que Ele fez para nos salvar. Que a gente possa abrir os olhos e ver além do que os nossos olhos podem mostrar para a gente, e ouvir além do que os nossos ouvidos podem ouvir. E que nós possamos ser salvos pela misericórdia e pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, porque os tempos estão difíceis, a perseguição está grande e logo vai chegar aqui a perseguição das igrejas e vai ser difícil ser cristão. Só os verdadeiros vão ficar firmes até o fim. E com a graça de Deus seremos assim. Amém? Até o próximo vídeo, irmãos. Fiquem com Deus. Um abraço.